Quando as células do nosso corpo necessitam de uma proteína, elas ativam a maquinaria genética, que é quem tem o controle da síntese proteica. Sabemos que as nossas características genéticas são herdadas dos nossos pais, mas mais do que receber somente a informação genética dos nossos pais, os cromossomos passados para nós trazem consigo a herança através do tempo da evolução genética. Somos representantes de uma linhagem de genes produzindo corpos e mentes cada vez mais adaptados. Conforme enfrentamos uma adversidade, as nossas proteínas vão se alterando, nos adaptando ao longo da vida, a fim de que cada vez mais o nosso material genético se refine. Felizmente a vida tem uma dinâmica que é para frente. Os problemas que enfrentamos hoje nos preparam para o dia de amanhã. Se não avançamos diante de tal situação, nós sucumbimos, demonstrando que aquela característica genética não foi suficientemente capaz de avançar diante de tal situação. E é por isso que durante a concepção existe a possibilidade de 4 combinações diferentes, gerando assim uma prole bem diversificada. A genética humana evolui de 2 maneiras. Uma delas é os pequenos ajustes que a maquinaria genética faz ao longo da vida do indivíduo, e a segunda forma é através do cruzamento, na geração de um novo ser. Tanto na formação quanto no processo de desenvolvimento do indivíduo, se faltar nutrientes essenciais ou se ele entrar em contato com uma substância química ou física com capacidade suficiente para impedir ou alterar o processo, ocorrem as mutações, denominadas patologias de ordem genética. Possuímos em nosso DNA 46 cromossomos, 23 obtidos do nosso pai e 23 obtidos da nossa mãe. Os primeiros 22 pares de cromossomos, ou seja, 22 do nosso pai e 22 da nossa mãe, são ditos cromossomos homólogos, pois eles não alteram o desenvolvimento daquele ser do ponto de vista sexual. Porém, o 45º e 46º cromossomo, eles são os que definem a sexualidade do indivíduo, que é o XY se for homem ou XX se for mulher. Os nossos gametas, ou seja, os espermatozoides no homem e os óvulos nas mulheres, possuem em sua estrutura genética apenas a metade dos cromossomos que uma célula normal tem. Ou seja, os nossos gametas possuem apenas 23 cromossomos. No entanto, para que seja transmitido a sua genética para a sua descendência de forma eficaz, é preciso que seja passado os 46 cromossomos, obtidos 23 do pai e 23 da mãe. Dessa forma, a mulher, para poder transmitir para sua descendência toda a sua estrutura genética, ela terá que produzir seus óvulos 50% com os 23 cromossomos obtidos do pai e 50% com 23 cromossomos obtidos da mãe. Nos espermatozoides de um homem também não é diferente. 50% deles carregam em sua estrutura genética 23 cromossomos de origem materno, X, e os outros 50% transportam em sua estrutura genética os 23 cromossomos de origem paterno, Y. Quando ocorre a fecundação do óvulo feminino por um espermatozoide, se dito espermatozoide carregar na sua estrutura genética o 23º cromossomo X, ao encontrar o óvulo também com o cromossomo X, vai dar origem a um feto do sexo feminino. Porém, se
o espermatozoide que fecundar esse óvulo, ele conter em sua estrutura genética o 23º cromossomo Y, dará como resultado dessa fecundação um feto do sexo masculino.